Bom, pessoal, eu estou aqui com o Rodolfo da Prepara Cursos e também com o Felipe, nosso colega franqueado V4 Company. Vamos lá, Rodolfo. Além de franqueado, o Felipe estava me dizendo ali que tu também é um master franqueado, né, da Prepara aí para a região. Então conta um pouco para nós aí primeiro sobre a Prepara Cursos, sobre como é que é a sua relação com a franqueadora e também com as outras unidades aí da região, você sendo um master franqueado. Certo. Então, a minha história na Prepara já tem 9 anos. Eu já sou franqueado da marca há 9 anos e há cerca de 3 anos eu me tornei master franqueado. O que é o master franqueado? A franqueadora ela fica no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e ela tem franquias espalhadas por todo o Brasil. E cada lugar tem uma realidade diferente, uma forma de trabalhar diferente, preços diferentes, produtos diferentes. E para se chegar ao público final com eficiência, uma metodologia encontrada por eles foi essa de master franqueado, que geralmente são aqueles franqueados que se destacam nas suas regiões e eles são convidados a se tornar master franqueados. O que é que significa isso? Ele continua sendo franqueado, mas a partir daquele momento ele também vai ser um pouco franqueadora, ou seja, ele vai fazer o meio de campo entre o franqueado e a franqueadora. Ele vai sentir a dor de ser franqueado, as dificuldades de estar na ponta, de não conseguir muitas vezes atingir os resultados, mas de ter que honrar com seus compromissos junto à franqueadora, as insatisfações, e do outro lado ele também entende o lado da franqueadora, que montou toda uma estrutura, que tem o know-how do negócio, que está passando aquele know-how para os franqueados e que também tem que cobrar por isso até para se manter. Então, o master franqueado ele faz esse papel de levar as demandas dos dois lados. Então, eu sou responsável pela expansão nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Eu tenho exclusividade, ou seja, só eu posso vender franquias da Prepara, e eu também sou responsável pelo suporte. Então, eu dou todo o suporte, escolha de ponto, escolha da equipe, treinamento da equipe, e, enfim, depois que a unidade está funcionando, a gente faz treinamentos mensais, a gente faz o acompanhamento das metas, e a gente tem um encontro que a gente chama Encontro Lucrar, que acontece uma vez por mês, e é entre todos os franqueados da região, onde a gente troca as experiências, o que está com o melhor resultado de receita comercial, aquele que está com o melhor resultado de cobrança, e assim a gente consegue evoluir, aprendendo uns com os outros. Muito boa explicação, Rodolfo. Conseguiu desenhar perfeitamente para nós esse cenário. E você comentou que já faz aí 9 anos que você está na Prepara, 3 anos como Master franqueado, e eu queria entender qual que foi o gatilho, né? O que te levou a procurar a V4 Company, o principal objetivo a buscar a V4 aí para te ajudar a Prepara a vender mais. Tá. A gente já trabalhava com mídias digitais, mas representava cerca de 10 a 15% só da nossa receita. Certo. E a gente já via o potencial que isso tinha, mas era algo que ficava sempre para o segundo plano. Precisamos melhorar as redes sociais. Certo. Beleza, mas vamos focar no que está dando mais dinheiro, que está dando mais resultado. E acaba deixando para amanhã, até que veio a pandemia. E a pandemia ela nos obrigou a ir para as redes sociais, para as mídias digitais. Por quê? Porque as escolas foram muito prejudicadas. A gente teve praticamente nosso negócio fechado. E embora o nosso curso ele tenha a possibilidade de fazer online, o nosso público é um público C e D. Então ele tem muita dificuldade, às vezes não tem computador em casa, não tem Wi-Fi, ou até não tem um ambiente adequado em casa para fazer as aulas. Então, mesmo disponibilizando os cursos de forma EAD, a gente teve a dificuldade de entrega para os alunos. Eles não tinham condições de assistir. E isso atrapalhou muito a gente no primeiro momento. Então, a gente precisou buscar uma nova solução. E aí eu disse, não, vou procurar alguém de referência no mercado, ainda que eu pague mais caro, ainda que eu precise pagar um preço a mais por isso, mas eu não quero errar, não dá tempo de errar. Então eu não posso ficar testando aqui com um ou outro para ver se vai dar certo. Aí eu fui fazer uma pesquisa e tomei algumas referências e todos me falaram da V4, do trabalho que tinha sido feito. Conversei com alguns clientes da V4 que estavam aqui na região, que haviam feito esse trabalho, que estavam satisfeitos com o trabalho, e aí eu decidi entrar em contato. Entrei em contato diretamente lá pelo site, me ligaram, eu conversei, e aí depois eu
conheci o Felipe. No primeiro momento, eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo por se Uhum. tratar de um serviço prestado pelo franqueado, porque Uhum. por estar na rede, numa rede de franquias, eu sei que existem franquias que são muito boas e existem franquias que não são. E Exatamente. quando você contrata com a franqueadora, você teoricamente vai seguir um padrão, mas quando ela passa para um franqueado, aí não tem como controlar. Então, eu confesso que fiquei um pouco apreensivo, mas logo, logo, essa apreensão ela se tornou em satisfação. O Felipe ele tem se mostrado uma pessoa muito capaz, focada, eficiente. A gente tem um relacionamento hoje que eu acho que já ultrapassou até a questão profissional. Eu me dou muito bem com ele, eu gosto dele. E, obviamente, que os resultados também são parte disso e ajudaram a construir esse relacionamento. Mas, como profissional, eu só tenho elogios a fazer ao Felipe e creio que a V4 acertou ao trazê-lo para a rede, ao trazê-lo para a marca e tem acertado ao indicá-lo também para fazer a gestão dos seus clientes. Muito bom, muito bom. O Felipe realmente é um grande profissional, tá? A gente até já convidou ele para vir algumas vezes aqui trabalhar para a Matriz, mas ele, por questões pessoais, optou por se associar ao nosso escritório de São Paulo e com muito êxito, né? Pipo, e depois desses elogios todos, tá? Conta um pouquinho para nós aí. Eu sei que você atua em vários projetos e muitos deles têm esse desafio, né? De ser um PDV onde o usuário ali, ele precisa literalmente se levantar da cadeira, sair da frente do computador, do smartphone e se deslocar até o ponto físico para, enfim, realizar essa compra, né? Mas aí conta pra gente, nesse projeto da Prepara especificamente, quais foram os principais objetivos, os principais KPIs, enfim, conta um pouco mais para nós dessa jornada. Muito bom, muito bom. Bom, quando recebi a tarefa de iniciar o trabalho, construir um processo de vendas através da internet com a Prepara Cursos, o primeiro desafio foi achar os indicadores, porque apesar da equipe da Prepara, do Rodolfo, já ter feito algumas ações pontuais através da internet, era algo que não seguia um processo, era algo que não seguia eram ações bem pingadas mesmo, que careciam um pouco de indicadores. Logo nas primeiras reuniões, na primeira reunião, eu pontuei o Rodolfo e a equipe dele que a gente precisava achar o nosso custo por lead, o nosso CAC, custo de aquisição por cliente, descobrir a nossa melhor fonte de ROI, descobrir o nosso ROAS, todos esses elementos para a gente escalar os indicadores. Nos primeiros 3 meses, eu pontuei o Rodolfo, que a gente precisava encontrar os indicadores. E com isso, o testar variantes de criativos diferentes, ver, por exemplo, qual era a curva dos principais cursos que eram mais buscados pelo Rodolfo, testar copies, testar gatilhos, testar chamadas. E conforme a gente ia testando, os dados mostravam para a gente qual era o melhor caminho que a gente tinha que seguir. E foi uma parceria muito boa, porque tanto Rodolfo quanto a equipe de Rodolfo, eles abraçaram muito o projeto. Foi realmente um trabalho a 4 mãos. A gente gerava demanda de lead e prontamente eles atendiam o lead com uma qualidade fenomenal. Então, isso só contribuiu para o bom andamento do projeto. Perfeito, perfeito. E gerar demanda para o PDV, né, essa jornada, essa experiência do lead, ela depende de um engajamento também da equipe de atendimento, né? Porque isso é super importante para um sucesso dos projetos. Agora falando um pouco mais de indicadores, eu acho que você tem alguma coisa para compartilhar para a gente também. Então, se a gente puder colocar aí na ponta do lápis, tá, esses principais KPIs, quais foram os testes feitos, enfim, como a gente fez para buscar esses números que a gente tanto almeja? Muito bem, posso compartilhar minha tela? Vamos lá, top. Quais são, de todo esse período que a gente está junto nessa parceria com o Rodolfo, desde agosto de 2020 até agora, maio de 2021, logo vai fazer um ano, hein, Rodolfo? Olha que maravilha. Quais são os indicadores-chave que a gente sempre olha? A gente sempre olha, por exemplo, qual é o retorno do investimento. É o indicador principal que a gente precisa ter. Tendo, por exemplo, como objetivo-chave, tendo ROI 1, pelo menos, o mais rápido possível, a gente consegue ter os outros indicadores que vêm junto conosco. Aqui, por exemplo,
vocês terem uma ideia, nesse tempo que nós estamos, aconteceram 182 vendas, foi investido mais de R$ 22.000 e teve de retorno no LTV 347 mil, mais de 347 mil. Isso nos deu um CAC, um custo de aquisição por cliente, ou seja, quanto que custa para eu ter esse cliente para o Rodolfo, para o cliente fechar com a unidade do Rodolfo? R$ 121. Teve um ROAS de 15 e um ROI de 4,72. Massa. Teve mais de... Legal, legal. Até para fazer um disclaimer aí pro pessoal que está assistindo esse vídeo, pessoal, o ROAS é o retorno direto sobre o anúncio, né? Return over Advertisement. Então aquilo ali vai medir o retorno direto e o ROI vai considerar outros aspectos, como a margem de contribuição do cliente, tá? Pra gente realmente calcular um ROI. Eu tô vendo aí, Pipo, que tem cores diferentes aí nesses indicadores. Existe um motivo para as cores estarem diferentes? São coisas de diferentes etapas do processo? Explica para nós aí. São diferentes etapas, mais do que isso, são diferentes importâncias. Enquanto por exemplo, impressões e cliques são indicadores legais, mas não tem um peso tão relevante, tão importante assim. Os nossos pontos chaves aqui estão aqui nesse vermelho, verde e amarelo aqui, que são realmente os mais quentes que a gente precisa tomar, que a gente precisa ter atenção. Para a gente gerar, por exemplo, mais fechamento, eu preciso ter uma demanda de leads para a equipe do Rodolfo. Então, trazer bons leads para ele, bons leads com custo por lead, um custo por lead bom. Aqui um custo por lead menos de R$ 10. Levei demanda de lead. Agora, quantos desses leads são venda? Dessas vendas, quanto é o custo de aquisição desses clientes? Então, tudo isso é um processo. Tudo isso são maneiras que, para facilitar a visualização, que em cada check-in eu mostrava para o Rodolfo esses números, esses indicadores, para tanto a equipe dele ter clareza e o Rodolfo ter clareza desses números também. Perfeito, Pipo. Trazer esses indicadores aqui para a discussão é super importante, né? E o nosso trabalho aqui, além de ficar atrás da tela, né, a gente precisa se envolver, a gente precisa nos envolver ali a quatro mãos junto com o cliente. Agora eu queria trazer o Rodolfo aqui para a discussão. Uma coisa que a gente tem por experiência aqui, Rodolfo, é que o pessoal que está acostumado a atender leads no PDV, né, ver o cliente entrar, é uma forma de atendimento diferente do digital. Né? Então, do teu ponto de vista, foi necessário adaptar o seu time de vendas para atender esses leads digital? Muitas vezes a gente precisa atender mais leads para conseguir manter as taxas de conversão. Enfim, porque se o lead for gerado e a gente não conseguir converter em venda, todo o projeto cai por terra, né? Enfim, na sua opinião, você teve algum desafio principal nesse sentido? Então, na verdade, a gente teve uma adaptação muito boa, muito fácil, porque o lead que caía da V4, ele é um lead bem mais qualificado do que o nosso. A gente trabalhava com um lead que a gente era mais como eu posso dizer, mais cru. Então, a gente tinha que trabalhar muito ele na mesa para reverter, para fazer uma venda. O lead da V4, ele já vinha trabalhado, porque a gente já fazia o direcionamento na landing page, então ele já ia lá, já clicava, já dizia mais ou menos qual era o curso que ele queria, ele já sabia que tinha que pagar alguma coisa, então ele já chegava aqui bem mastigado. Tanto é que a nossa taxa de conversão dos leads da V4 é bem maior do que dos nossos leads físicos. Então, o desafio, na verdade, aqui foi dividir isso, porque quando chegava o lead da V4, o pessoal aqui estava trocando tapa para pegar, da V4 é meu, porque já sabia que a possibilidade de fechar era grande. Então, massa, o desafio maior foi a gente conseguir manter a mesma empolgação para atender os outros leads que tinham uma dificuldade maior de fechamento, mas que também poderia fechar, porque, como qualquer ser humano, as pessoas sempre querem o caminho mais fácil. Seria ótimo que todos os leads viessem da V4, ou que a V4 ela fosse responsável por 100% do nosso resultado. Ainda não é. Quem sabe um dia vai chegar a ser. Mas a nossa adaptação ela foi muito tranquila, porque, de fato, veio um lead melhor, veio um lead mais qualificado. E aí, ao decorrer do processo, obviamente, nós tivemos, sim, alguns momentos de dificuldade. Por causa da pandemia, tivemos alguma época onde ficamos com colaboradores afastados, e aí, nesse período, houve um acúmulo de leads, a gente não conseguiu atender, enfim,
e a V4 ela veio justamente nas reuniões semanais que a gente faz, questionar, a gente está percebendo que vocês estão aqui com um tempo maior de atendimento. Então, isso é importante, não é só fazer o trabalho e jogar os leads e se vira. Não, há uma gestão do acompanhamento de trabalho para saber se esse lead está sendo convertido, por quê, se não está sendo convertido, o que é que está acontecendo. Então, nós já mudamos várias vezes a estratégia, e uma coisa que o Felipe falou, a gente já percebeu, faz total diferença quando o cliente ele interage com o pessoal da V4. Porque se não for assim, o resultado ele vai vir, mas ele não vai vir da mesma forma. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada também quando vocês forem fechar parcerias com seus clientes, que vai fazer total diferença a interação do cliente, sabe? E isso é uma coisa que a gente, no começo, achava que não, que era só contratar um cara bom e ele vai lá e vai fazer e tá tudo certo. Não, a gente tem que fazer a nossa parte e tem que fazer bem feito, senão a gente vai estar perdendo o nosso dinheiro e desperdiçando o tempo de vocês. Excelente apontamento, Rodolfo. Realmente não dá para delargar ali só para geração de lead e torcer para o projeto dar resultado sozinho, né? Por milagre. Então, a gente sempre precisa desse engajamento. E eu, particularmente, estou até surpreso pelo que você ter nos dito aí que a qualidade dos leads vindo aí do digital são superior ao que você estava acostumado a trabalhar. Normalmente, via de regra, não é isso que acontece, né? Mas enfim, mas além disso, eu estava conversando com o Felipe ali, a gente viu que você teve que adaptar algumas etapas do seu processo de venda, né? Você me mostrou ali o Pipefy anteriormente. Então, Pipo, mostra para nós ali que após a atração, geração desses leads através dos anúncios, como que funciona essa cadência de atendimento, como que vocês estão tratando isso aí com o pessoal. Então mostra para nós aí, Pipo, após a atração, geração desses leads, depois ali dos anúncios, como é que vocês estão tratando essa cadência, né? Como é que está fazendo esse atendimento dos leads gerado aí para o pessoal da Prepara Cursos? Muito bom. Aqui é o nosso Pipefy, nosso funil. Um ponto muito importante é que se envolve uma equipe comercial, aqui na nossa unidade a gente sempre pluga um CRM para facilitar o atendimento da equipe comercial. CRM não é uma ferramenta que, mais uma ferramenta que o time comercial tem que ficar gerindo, não. É uma ferramenta para facilitar o atendimento, para realmente a equipe comercial saber quais leads vieram de nós e quais leads vêm de outras fontes que talvez eles já estão mais acostumados a fazer. Para o Rodolfo e outros empresários também terem noção clara dos resultados do nosso trabalho. Aqui na primeira coluna, olha que interessante, já temos aqui, lead já caiu aqui, nós trabalhamos com algumas fontes de tráfego, por exemplo, algumas vieram por landing pages, outras por mensagens de WhatsApp, são duas fontes que basicamente a gente trabalha, e aqui tem uma cadência. Por quê? Aqui é o primeiro contato, então logo no primeiro contato, aqui os leads entram em negociação. Quando entra em contato, o lead dá uma resposta. Se não conseguiu resposta, aqui o lead entra em pendente, para entrar em contato em outro momento. E visita marcada, então conseguiu negociação, vai lá para fazer uma visita, conhecer a unidade, conhecer a metodologia e tal. Depois daqui da visita, ou é ganho ou é perdido. Isso nos dá, inclusive para Rodolfo, deu uma clareza nas nossas reuniões semanais de check-in, porque na reunião eu fazia uma provocação para Rodolfo, para a equipe dele, falar assim, olha, tem muitos leads em negociação, tem muitos leads em visita, tem leads assim assado. Estão entrando em contato com esses leads? Qual o status desses leads? Rodolfo tinha clareza de todo o processo que estava acontecendo, da cadência desses leads, qual era o status desses leads, quais que eram os possíveis gargalos que estavam acontecendo e consequentemente, a gente conseguia otimizar os processos. E há de se pontuar também que a responsável comercial do Rodolfo, a Silvana, ela abraçou esse projeto conosco, ela participa das nossas reuniões de check-in, não era só eu, Rodolfo, ela também participava trazendo a visão dela, trazendo os pontos dela com relação à qualidade dos leads, os ajustes, as dúvidas, os apontamentos que os leads traziam, e isso, inclusive, nos ajudava na hora de melhorar os nossos criativos, os nossos gatilhos que a gente usava nas campanhas. Então, isso foi realmente um trabalho a várias mãos que a gente foi otimizando ao longo do tempo.
Isso é muito importante, Felipe, principalmente porque a gente consegue ver de fato, né, de onde cada um dos alunos, de onde ele entrou pelo processo. É importante saber de onde vem esse lead, né? Se ele veio de uma mensagem, se ele já passou pela landing page. Isso ajuda também o próprio pessoal do comercial, né? A identificar, adaptar discurso e até entender qual que é a melhor fonte de geração de demanda aí. Muito bom. E para a gente já seguir para o final desse bate-papo aqui, Rodolfo, você como master franqueado, né? Tempo de pandemia, vocês têm ideia de ampliar a rede? Enfim, novos pontos aí regionais. Conta para nós os próximos capítulos, né? Quais são os próximos passos dessa jornada aí da Prepara Cursos? As grandes crises, elas são sempre grandes oportunidades, né? A gente, obviamente que não espera por elas, todo mundo quer um cenário fácil para trabalhar, um cenário ideal, mas ele não acontece. E muitas vezes é nas grandes crises, é nas dificuldades onde surgem grandes oportunidades. E não tem sido diferente. Agora mesmo a gente acabou de pegar mais uma unidade lá em Natal. Inclusive eu já andei conversando com o Felipe, a gente está a alguns passos de fechar mais uma parceria com a V4 para lá também. Inclusive é uma unidade que eu vejo bastante potencial, porque aqui em João Pessoa já existem 3 unidades da Prepara e lá só existe uma. Então, uma das maiores dificuldades que eu tenho aqui com o Felipe é a gente aumenta o raio, cai muitos leads, mas cai das outras pessoas. E aí a gente tem que devolver para os franqueados. E lá não vai ter isso. Então lá eu vou poder operar a cidade toda. Então eu vejo um potencial muito grande. Outra coisa que me chamou a atenção é que eu acho que a gente divide as pessoas em 2 tipos. Aquelas que querem aprender os processos para fazerem por elas mesmas e aquelas que só querem que alguém faça. Eu acredito que no longo prazo tende a ter mais sucesso aquele que quer aprender para fazer. E essa era a minha ideia. Eu disse, não, vou contratar a V4, vou aprender tudo e depois eu vou fazer sozinho. Mas é preciso ter humildade para a gente saber que determinadas coisas a gente vai precisar sempre de alguém que faça melhor. E hoje eu estou convencido de que, por mais que eu tenha aprendido os processos, o tempo que eu vou gastar para executá-los não vale a pena. Então, a V4 ela é essencial. Então, eu já considero o Felipe, a V4, como um colaborador da minha empresa. Faz parte do meu plano de negócios. Hoje já faz parte do meu custo, do meu investimento ali e tudo, enfim. Então, inclusive, quando eu vou vender franquias para os outros franqueados, eu já falo da V4. Hoje nós já temos mais um franqueado aqui da região que já contratou a V4 e estamos na iminência de mais uma unidade contratar também. Inclusive, há poucos dias, aliás, há umas 2 semanas, a gente conseguiu fechar uma parceria da V4 com a própria franqueadora para o curso, os cursos técnicos que a gente tem, que é a marca do ITB. Então, isso é um ganho de escala muito bom para vocês e é um reconhecimento também da própria marca que viu aqui na nossa unidade os resultados, procurou saber de onde esses resultados estavam vindo e aí nós informamos e eles fizeram a própria negociação com a V4 e já estão também implementando o serviço. Então, assim, de fato, é uma marca que eu acredito que é de confiança, faz um bom trabalho e eu recomendo sem medo de errar, porque eu posso falar por experiência própria que tem dado resultado. Excelente, Rodolfo. Muito obrigado pelos apontamentos. A gente fica feliz pela confiança no trabalho, pelos elogios, né? E é importante ressaltar aqui que esses resultados são mérito do teu envolvimento, tá? Do envolvimento de toda a equipe, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. E Pipo, muito obrigado pela disponibilidade também, pelas explicações, foram perfeitas. E por clarear um pouco mais para a nossa audiência aqui, né? O que a V4 pode fazer para ajudar as empresas a venderem mais.